Bom dia, sejam bem-vindos, graças a paz a todos. Pessoal, vocês não reparem, aqui é a pastora Lídia Barros. Quero pedir aí até desculpas pela ausência aqui nas redes sociais. Muitos são os compromissos e nesse exato momento eu estou aqui na minha igreja, Palavra da Vida, fazendo algumas coisas. A imunidade está baixa, então nem repare as olheiras, mas eu senti de Deus de compartilhar algo para alguém, que pode ser você. Às vezes nos perguntamos, né? Por que Deus, o Senhor, permite isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando? Por que eu passo por essa situação? E às vezes você pode até se comparar com outras pessoas e falar assim, mas por que não acontece assim, com outro? Por que comigo? Olha, nem tudo nós vamos ter respostas. Nem tudo nós estamos, quem sabe, até preparados para ouvir a resposta que queremos. Muitas das vezes, quando não temos uma resposta de Deus, o silêncio de Deus sobre determinadas situações e circunstâncias é uma resposta. E sim, não é fácil o silêncio ser uma resposta, porque nós não estamos acostumados com isso. Nós somos seres falantes, gostamos de nos comunicar, e no tempo em que estamos vivendo, onde todos têm uma palavra para tudo, todos têm uma resposta para tudo, todos têm um ponto de vista, uma informação, uma análise, uma observação, um comentário a respeito de tudo, desaprendemos, ou toda essa situação fortaleceu, fomentou essa ansiedade de ter uma resposta a qualquer custo, de saber, de entender, de por quê a qualquer custo. E na prática, você sabe que não é assim. Eu quero trazer essa palavra, essa reflexão, porque Deus tem ministrado muito ao meu coração. E eu quero trazer para você essa reflexão, para que você aquiete a sua alma, para que você receba a paz de Deus, a paz que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus, que o Deus poderoso, o grande Jeová pode te dar. Não fique aflito. Lembre-se de algumas referências bíblicas. Ana, por anos ela orou, ela era estéril, ela tinha um sonho, e por anos ela orou, e não havia resposta. Um belo dia, um dia simples, um dia comum, gente, Deus decide responder a oração de Ana. O que tinha naquela oração? Foi uma oração mágica, uma oração... Não tinha nada de diferente, amados. Quantas vezes Ana deve ter chorado? Quantas vezes, gente? Quantas vezes ela deve ter chorado, até mais intensamente do que naquele dia? É que naquele dia, o tempo de Deus para a vida de Ana chegou, assim como vai chegar na sua vida. Então creia, tenha fé, não desista. Deus não vai deixar você desistir, e eu quero deixar isso para você. Estou aqui na correria, como vocês podem ver, mas isso não me impede em nada de deixar uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé para o seu coração. Deus não vai deixar você desistir daquilo que Ele mesmo colocou no seu coração. Se Deus colocou fé no seu coração, ao ouvir e crer na palavra dele, Deus não vai deixar você desistir, por mais difícil que seja o que você possa estar passando ou vir a passar. Se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus tem um objetivo, um propósito maior na sua vida, e creia que Ele tem, Ele não vai deixar você desistir.
Deus também não vai te dar opção de desistência. O que é isso, pastora Lídia? Quantas vezes pensamos em parar? Quantas vezes as circunstâncias nos oprimem tanto, nos apertam tanto, as lutas, as dificuldades, e passa pela nossa mente, às vezes até muito mais do que passar pela mente, a gente fala, quer saber, acho que eu vou desistir, isso não é para mim, estou lutando em vão, acho melhor, nem vou falar para ninguém, eu vou desistir em silêncio, eu vou desistir aqui eu quieto, ninguém nem precisa saber. E nessa manhã eu senti pelo Espírito Santo de te deixar essa reflexão. Deus não deixa filhos desistirem, filhos que Ele tem propósito. Por isso você não parou, por isso você não desistiu. Então levante a cabeça e creia em nome de Jesus, que a boa mão de Deus está te sustentando, que a boa mão de Deus vai te sustentar, que a boa mão de Deus vai abrir um caminho para você, que a boa mão de Deus vai te colocar diante das pessoas certas, ou trará as pessoas certas até você. Creia, creia, use a sua fé, a fé que Deus colocou em seu coração a seu favor, para que você se mova. E olha só, tudo bem de se mover lentamente, tá bom? Muitas das vezes, quem sai correndo cai, porque não percebe os obstáculos pelo caminho. Tudo bem, eu quero deixar isso para o seu coração, para a sua alma. Tudo bem caminhar um pouco lentamente, não há problema algum. Em muitos casos é até melhor, para que você perceba cada passo que está na sua frente, para que você reavalie os objetivos, as metas, para que você reavalie aquilo que você está buscando, para que você se reavalie também, para ver se está valendo a pena ou não esse empenho para esse propósito. Então, desacelera um pouco, ok? Caminhe com mais qualidade. Ouça a direção de Deus para a sua vida, e você só vai conseguir ouvir a direção de Deus, entender o que Deus quer falar com você, na proporção que Ele quer falar com você, se você aquietar a sua alma, se você aquietar a sua mente. Às vezes, eu vou falar algo assim, talvez estou sendo um pouco hipérbole, mas às vezes Deus até permite uma condição física amena, uma condição física um pouco debilitada, para nos desacelerar. Porque quando nós desaceleramos, seja por qual motivo for, a gente consegue pensar com mais clareza. Você consegue pensar com mais clareza. Deus fez isso. Deus permitiu, em várias situações da Bíblia, homens e mulheres desacelerarem para falar de uma maneira mais profunda, mais intensa, mais clara, mais nítida com os filhos dele. Assim, quem sabe, Deus pode estar fazendo com você nesse momento e você pode não estar entendendo. Outro ponto que eu quero deixar para a sua reflexão. Às vezes Deus nos separa. Às vezes Deus vai te isolar um pouco, sabia disso? Às vezes Deus vai te separar um pouco, vai te isolar um pouco, para que você consiga ficar mais atento ao que o Espírito de Deus, a que Deus vai falar com você. Então, observe que esse tempo que você está passando agora, talvez de resultados menores, mas resultados eficazes, talvez de passos menores, passos mais tímidos, mas de passos firmes, talvez de menos amigos, talvez ficaram 2, 3, conte numa mão e sobra dedos, mas amigos fiéis, amigos sinceros, amigos que já passaram por várias peneiras ao seu lado e que permaneceram. Talvez esse tempo que você está passando hoje seja exatamente o tempo, e eu quero deixar essa palavra com muita fé. Nós estamos em campanha de oração e eu não venho fazer live para jogar palavras ao vento. Quero deixar com muita fé e sinceridade para o seu coração.
Porque às vezes a gente precisa de uma palavra. Não importa. Não importa qual cargo, hierarquia, não importa a religião. Às vezes a gente precisa de uma palavra. Eu sei o que eu estou dizendo a você. E o Senhor queimou essa palavra no meu coração agora de manhã, aqui no templo sede da nossa igreja. Eu quero deixar para o seu coração. Talvez exatamente esse tempo que você está vivendo agora, hoje. Escute. Esse tempo agora, hoje, agora. É exatamente esse momento que Deus queria que você chegasse. Vamos olhar para a Bíblia rapidamente? Quantas coisas passaram na vida de Moisés? 40 anos no Egito, vivendo do bom e do melhor. Agora, depois 40 anos no deserto, passando por situações tão duras, difíceis, completamente opostas àquilo que ele viveu no palácio. Agora já se passaram 80 anos. Um dia simples, um dia comum. Ele está pastoreando ovelhas e ele ouve um tilintar. Era comum tilintar, época de seca, deserto, montanha, época seco. Era comum tilintar de galhos secos quebrando, de galhos secos entrando em combustão. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia tinha um fogo que nunca tinha sido visto. E não suficiente, era um fogo que não consumia o que estava sendo queimado. Então, para Moisés era um dia comum. Para Deus, era o dia da resposta. Era o dia da virada da chave, como muitos gostam de ouvir. Era o dia de um novo começo. Agora, um começo debaixo da direção de Deus. Ah, mas ele já era velho. E daí? E daí? Ah, mas ele estava ferido, sim, é verdade. Cheio de marca, de cicatriz, de traumas, de lembranças. Por conta da maneira que ele saiu de lá do Egito. Sim, é verdade. E daí? O Deus que escolhe o dia e hora. Quem sabe pode ser hoje na sua vida. É o mesmo Deus que já traz nesse pacote a cura, a libertação, a restauração, o sonho, o propósito, a força, o vigor, a equipe, a parceria, a estratégia, as palavras, a unção, o dom, a capacidade e a presença. É esse Deus que gerou no meu coração nessa manhã de quarta-feira. Parei o que estava fazendo aqui para deixar essa palavra para você. Porque quem sabe, assim como eu, e eu digo isso humildemente para a glória de Deus, às vezes você precisa de uma palavra. Às vezes a gente não quer profecia, não quer barulho, tumulto. É bom, mas tem hora que a gente só quer ficar quietinho, calmo, tranquilo, assim, e ouvir Deus falar com a gente de uma maneira tranquila, serena. Elias entra em depressão por causa de uma frase, um recado mandado. Elias vai para a caverna, para a fenda da rocha. Elias pede a morte. Elias é um grande profeta. Você vê como o mesmo sol que brilha para um, brilha para todos? A mesma situação que acontece com um, acontece com todos. Independente de idade, classe social, cargo, função, religião. Elias agora vai para a caverna, para a fenda da rocha. E aí vem tufão, vem tempestade, vem... Deus não está naquilo. Mas quando vem a calmaria, Elias consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus precisa te aquietar. Tá bom? Recebe isso assim, bem tranquilo. Não tem outra interpretação. Tá bom? Então, não se aborreça quando Deus te deixar mais sozinho, mais sozinha. Tá? Não ficar triste quando Deus te separar
E ao seu ver pode ser, caramba, todo mundo me deixou, estou sozinho, estou isolado, ninguém fala mais comigo, todo mundo sumiu. Calma, é Deus te separando para aquietar a tua alma, para conversar um pouco mais com você com mais tranquilidade, para te falar coisas que na correria, no tumulto, no eita glória, o aleluia, meu Deus, e é maravilhoso sim, mas talvez nesses momentos você não ia conseguir ouvir o Senhor. Deus limpou o caminho de Davi. Deus tirou Jonatas, o melhor amigo. Deus afastou a esposa. Deus separou Davi de perto de Saul. Deus agora vai levar Davi para um outro momento da vida de Davi. Hoje nós sabemos que foi todo um processo de preparação para algo maior, mas Davi não sabia. Assim como hoje, você pode não estar entendendo por que Deus está fazendo ou permitiu isso na sua vida, mas Ele ainda tem o controle. Ele tem o controle da sua vida, tá bom? Ele não vai te deixar. Eu sinto muita graça de Deus aqui. Uau! Eu sinto muita graça do Senhor aqui. Não repare que a gente está em campanha de oração e chora e ora mas eu quero é Deus, gente. Eu não estou preocupada com a aparência, porque não adianta ter bela aparência e não ter conteúdo. Então, recebe o abraço de Deus nesse dia, tá bom? Mesmo assim, mesmo. Recebe o abraço de Deus. A palavra do Senhor nos diz. O Senhor nos garante, não te deixarei, não te abandonarei. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, Deus vai falar no capítulo 3 para a igreja da Filadélfia, uma das 7 igrejas, aleluia, da Ásia. Deus vai falar, porque eu te amo. Às vezes, faz tempo que você não ouve isso, né? Ou quem sabe quem te falou, não te falou de forma verdadeira, não honrou, eu te amo. Jesus te ama. Está escrito na palavra. De Gênesis e Apocalipse, ele declara o amor dele. E lá em Apocalipse ele deixou claro: como guardaste a palavra da minha salvação, também eu te guardarei da hora tão terrível que há de vir sobre todos. Porque eu te amo, diz o Senhor. Tu és Filadélfia. A tua força é pequena. A tua força é pequena para muitas coisas. E tá tudo bem. Porque o grande é Ele. O grande é Deus. Ele é o grande eu sou. Então não tem problema. Tá bom? Não tem problema, às vezes, ficar um pouco triste, um pouco murchinho, um pouco quieto, um pouco saudosista. Não é que a gente vai viver de passado, não é isso, mas às vezes o campo mental de segurança que nos traz esperança, isso também está lá em Filipenses, ao alimentar a nossa alma, são lembranças das coisas boas que vivemos. Então, se esse é o seu momento hoje, desfrute desse momento. Desfrute da paz, da tranquilidade, do silêncio. Desfrute da sua companhia, você com você e você com Deus. Aproveite ao máximo. Aprenda. Sorria dos erros que você cometeu. Somos falhos. Somos falhos. Peça perdão dos pecados e sorria dos erros. Porque essa vida é uma só. É como um rio que corre para o mar. É um fluxo único. Não volta. Então não gaste o seu tempo com aquilo que não vai te favorecer. Com aquilo que não está no seu controle. Não está no seu controle? Põe na mão de Deus. Abre a janela. Toma um vento no rosto. Procure motivos para se alegrar. Lembre-se das coisas maravilhosas que o Senhor fez. Ativa a sua alma, a sua memória, aquilo que te dá esperança. Coloca um sorriso no rosto. Por você. Não é pelos outros. Por você. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele não perdeu o controle.
Ele cuida de você. Bom? Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Obrigada por ouvir, obrigada pela paciência, tá bom? Eu vou subir essa live aqui para o público. E se você sentir no coração, se você conhecer alguém que precisa, eu conheço. Manda para eles. Tem muitos jeitos de ser abraçado. E às vezes, uma palavra de conforto é um abraço que alguém precisa. Fica a seu critério, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Permanecemos aqui em campanha de oração pela sua vida também, tá? Já tem surpresa chegando. Logo, logo vamos transmitir os cultos abertos no YouTube e em outras redes sociais. Falta pouco para que a gente consiga fazê-lo. Mas esse momento é seu. Essa palavra é para você. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até logo. Compartilhe. Oh, glória!